Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Como é que temos passado aí no decorrer destes dias? Espero que todos estejam bem. Amém, queridos? Hoje nós vamos estudar aí a nossa lição, aula 7, que tem como título Convertei-vos dia a dia. O texto bíblico desta lição está lá no livro de Atos, capítulo 9, dos versículos 1 ao 19. Meu nome é Frederico Araújo, mais conhecido aí como Fred, e hoje eu serei o facilitador desta lição. Então, antes de começarmos, vamos pedir a orientação a Deus, nosso Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor, Deus. Queremos Te agradecer, Senhor, mais uma vez pelo privilégio, Senhor, de podermos estarmos, Senhor, reunidos com nossos irmãos para aprendermos um pouco mais da Tua palavra, Pai. Peço, Senhor, em nome de Jesus, que esta lição venha, Senhor, a entrar nos nossos corações e possa trazer transformações, Senhor, mudanças, Senhor, conversões em nossas vidas, Senhor. E que possamos sair, Senhor, daqui edificados, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu poder. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, queridos, vamos para o texto bíblico, Atos 9, de 1 a 19. Assim nos diz a palavra do Senhor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homem ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa
impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Essa versão é a Nova Versão Internacional. O objetivo da aula: refletir sobre as conversões de Paulo e Ananias, percebendo que este último, mesmo sendo cristão, necessitou mudar seu olhar em relação a Paulo. Dentro ou fora da igreja, todas as pessoas precisam converter olhares, pensamentos e atitudes por amor a Deus e em favor do próximo. Então, para início de tudo, a palavra conversão traduz no grego por metanoia. Seu significado se aproxima de mudança de mente, de mentalidade. Quem já vivenciou a experiência de conversão sabe que é isso mesmo que acontece. Nossa mente se transforma e nossas reflexões se dão a partir de outro referencial, que passa a ser Jesus Cristo. Foi isso o que aconteceu com Paulo, antes chamado Saulo. Ele passou por uma mudança radical de mentalidade que o transformou de perseguidor em perseguido. Nessa lição, veremos que essa experiência de conversão de uma direção a outra precisa ser constante em nossa vida. E aqui, queridos, eu gostaria de destacar em relação à conversão, eu gosto de dar um exemplo, estender. Conversão, nossa vida é como se a gente estivesse dirigindo um carro, né? Então, a gente às vezes estamos num destino, achando que estamos indo para o lugar correto, porque nós temos o controle da direção, até que a gente descobre que o lugar para que a gente está indo não é o destino correto. Então, a conversão se caracteriza por essa mudança aí de sentido, né? Então, normalmente nossa vida, a gente caminha para caminhos de morte, Deus nos encontra e fala: não é este caminho, você tem que converter e voltar para o caminho de vida. Primeiro momento, quando a gente recebe essa notícia, a gente fica triste, né? Quem não fica chateado que pegou uma estrada errada, um ônibus com destino errado? Mas essa tristeza ainda não é a conversão. A conversão se dá no momento em que a gente resolve retornar, né? Mudar a direção. Esse é a verdadeira conversão. E aí, uma vez convertido, a gente agora passa a ter o desafio é o seguinte, porque a gente tem a nossa maneira de ver as coisas, o nosso jeito de fazer, e agora também vamos conviver com a maneira, o jeito de Deus, como Ele quer que seja feito, né? E o desafio aí para nós convertidos é permanecer em Deus, da maneira do que Deus quer, né? E interessante que a gente fala de conversão, vem a palavra salvação, porque quando a gente converte, a gente vai se afastando da morte para a vida, a gente está salvo. E outra palavra importante aqui para a gente é entender a libertação, porque muitas vezes a gente tem a consciência que a gente está no caminho errado, e só que a gente acha que para a nossa vida não tem jeito, não tem como da gente se libertar de alguma coisa, seja dos vícios dessas coisas. E aí eu queria falar especificamente para você que está
com esse problema que a libertação, quem salva é Deus e quem liberta é Deus. Só que Deus trabalha de uma maneira que é de cooperação. Ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. Então, quando nós nos convertemos, a gente passa a ter um relacionamento, quer dizer, pessoal de conversar com Deus. Então, a gente precisa ser liberto. Então, nas dificuldades que você está tendo, a gente tem que colocar tudo isso diante de Deus. Falar, Senhor, eu tenho problemas com bebida, por exemplo, isso, eu não consigo, o Senhor pode me ajudar e tal. E esse modo de andar de cooperação, Deus vai nos ajudando e vai nos libertando. Tá? Muito importante a gente conversar com Deus sempre, principalmente colocar as nossas dificuldades, para que Deus possa agir, né? Porque Deus age desse modo, né? Deus sabe de todas as coisas, mas Ele pergunta, o que queres que eu te faça? Por isso que é necessário a gente estar sempre conversando com o Pai. Prosseguindo, para início de tudo, fundamentos bíblicos. O livro de Atos narra com riquíssimos detalhes a caminhada de fé e serviço dos apóstolos e o nascimento da igreja primitiva, que acontece em meio a um grande mover do Espírito Santo que promove o avivamento espiritual dos discípulos e discípulas de Jesus, que diariamente se reuniam em oração, buscando conhecer e cumprir os desígnios de Deus. É interessante aí que a gente tem a história que 3.000 vidas se converteram num só dia. É a partir de Jerusalém que o Evangelho começa a ser anunciado a fim de alcançar também a Judéia, Samaria e os confins da terra. A pregação da palavra que liberta, né? Como está lá em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará, logo começa a produzir resultados salvíficos. Muitas pessoas se convertem ao Senhor Jesus e milagres continuam a acontecer. É como diz mesmo a palavra, né? Que a gente tem que ir pregar o Evangelho a toda criatura e fala que os sinais é que acompanham. Se hoje a gente está tendo pouco sinal, é porque a gente não está pregando o Evangelho como deveria. Entretanto, logo surgem também os inimigos da fé. Dentre eles, Saulo de Tarso, um judeu praticante com cidadania romana que respirava ameaças e morte contra os cristãos e cristãs. Chegou a aceitar o linchamento de Estevão, né? Está lá em Atos 8, versículo 1. E quando se propôs a dar continuidade ao seu plano de aterrorizar o povo cristão, teve sua vida transformada ao ser alcançado pela maravilhosa graça de Deus. Jesus o encontrou na estrada para Damasco. Uma luz do céu brilhou em seu caminho, deixando-o cego. Nesse momento, Cristo se coloca ao lado da igreja perseguida, ainda que Paulo fizesse seu trabalho em nome de Deus, o Senhor lhe mostrou de que lado estava, né? No versículo 5. Aqui, queridos, eu gostaria de destacar em relação a Paulo, essas atitudes de Paulo, que a gente também tem que ter, às vezes, cuidado para não sermos pegos lutando contra Deus, né? E em relação a Paulo, que fala Gálatas 5:4, Gálatas 1,14, nos diz assim a palavra: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso de tradições de meus pais. Então a gente vê que Paulo, duas pessoas que eu vejo assim tão determinadas na Bíblia, Paulo e o profeta Eliseu, fala que na nação dele, ele não era se medir, ele estava no nível dos outros. Já falei, ele se avantajava, mesmo falei, eu me avantajava, né?
avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então ele não era somente zeloso, ele era extremamente zeloso. Então Paulo ele gostava, acho que muito aí do superlativo, né? Não é bom, é melhor. Então ele era uma pessoa, estava, vamos falar assim, acima da média. Só que ele, por causa desse zelo dele aí, pelo judaísmo, pelas tradições dos pais, ele se encontrou numa situação de estar perseguindo a Jesus, queridos. É que é interessante também, quero destacar, que fala que ele, na realidade, pediu carta para prender os homens e as mulheres do caminho, quer dizer, os cristãos, né? E quando Jesus aparece, ele fala, Jesus aqui nos fala que é o seguinte, que qualquer perseguição contra qualquer um de nós da igreja é uma perseguição contra ele, né? Contra ele. Então, e importante saber a responsabilidade que nós temos nesse caso. Então, Paulo, a gente vê que ele começa antes, que ele consentiu na morte do Estevão, mas ele com esse zelo carnal, as coisas só foram se agravando na vida dele. Do consentimento, ele já passou a parte de querer perseguir e prender os cristãos, né? E a gente tem que ter cuidado, que muitas vezes a gente quer fazer as coisas para Deus, momentos de ira, mas a palavra de Deus lá em Tiago 1,20 fala, né? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, momento, situações estamos irados, é momento da gente contar até 10, não fazer nada, né? E a gente percebe que ele estava que a ira acaba nos cegando, porque se Paulo tivesse atentado, a gente vai ver lá em Atos 5, o que é que acontecia lá com a igreja, surgiu a igreja, os judeus ficaram meio revoltados, começaram a prender o Pedro e João, e lá no capítulo 5, quando levaram os apóstolos lá, que tinham falado, nós falamos que não é para vocês falarem desse nome, vocês estão falando e estão perturbando toda a cidade, e Pedro até falou, importa obedecer a Deus e os homens, inclusive os judeus queriam até matá-los lá, foi quando Gamaliel, foi mestre de Saulo no judaísmo, pegou e falou uma coisa interessante, né? E que Paulo não deu muita atenção a isso, que está lá em Atos 5, 38, 39. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho, esta obra vem de Deus, perecerá. Mas se é de Deus, não podeis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então, esse era o parecer, o conselho de Gamaliel, lá para o Sinédrio, e que Paulo, às vezes, até acho que esse saíra carnal que ele tinha, ele não percebeu, não ouviu, e chegou a esse ponto aí, né, de ser confrontado pelo próprio Jesus aí no caminho de Damasco. Prosseguindo. Agora, sem visão, precisava ter sua vida reorientada. É neste contexto que o discípulo Ananias entra em cena. É convocado por Deus para ir ao encontro de Saulo e apresentar-lhe a fé em Jesus. Aqui também, queridos, é outra coisa interessante que eu quero falar. O ensino, quem vai nos ensinar, quem vai nos pastorear, nós vamos ser ensinados e pastoreados por outras pessoas, pelo nosso semelhante. Quer dizer, apesar da gente, às vezes, podemos ter, durante a nossa conversão, experiências maravilhosas, como o caso até de Paulo aí, né?
uma luz, a voz. O discipulado dele começa com ele sujeitando a autoridade de um discípulo ou de uma discípula de Cristo, né? Então, apesar de toda essa experiência que ele teve aí no caminho de Damasco, Jesus, e ele perguntou: o que é que eu posso fazer? Jesus: vai para a cidade que eu vou mandar uma pessoa que vai te falar, né? Eu lembro também de outra passagem que é interessante, que Cornélio também, que era um centurião, né, que ajudava muito o povo de Deus, quando ele teve a visão de um anjo, que o anjo apareceu falando, e de repente o anjo fala: vai, manda buscar Pedro, que está lá na casa de fulano, e traz aqui, que ele é que vai te falar o que se deve fazer, né? E tanto quando Pedro chegou, Cornélio até se prostrou, que falou: Pedro deve ser o cara, porque o anjo, que é um ser celestial, majestoso, falou que é para trazer ele, então ele é o cara, né? Mas na realidade, como diz, nós somos o vaso de barro. O precioso é o que Deus derrama em nós, mas Deus escolheu a nós para proclamarmos o Evangelho, né? Então, queridos, por mais que seja maravilhosa a sua experiência de conversão, a gente tem que sempre estar sujeito aí a ensino e a pastoreio de outra pessoa, de outro irmão. Ao saber da incômoda tarefa de ir à casa de Judas para ajudar um perseguidor, Ananias quis se opor, pois teve medo diante das muitas coisas assustadoras que ouviu. Embora a conversão de Saulo seja um dos acontecimentos principais narrados neste capítulo, percebemos que o próprio Ananias, discípulo fiel e obediente diante do convite feito a ele pelo mestre e da opinião que ele tinha a respeito de Saulo, também precisou se converter. Prosseguindo, Ananias tinha ouvido muitas pessoas falarem das atrocidades que Saulo apoiava e fazia contra os cristãos e cristãos. E não somente acreditou no que ouviu, como também acreditou que Saulo jamais deixaria de ser aquela pessoa cruel. Né? Vemos aqui que muitas vezes é o que acontece com a gente. A gente acredita mais do que as pessoas falam do que o Deus nos fala, né? Às vezes a pessoa fala que vai fazer um trabalho de macumba contra a nossa vida e às vezes a gente procura o pastor desesperado, porque acreditamos mais nas palavras dos homens do que na de Deus, que fala que nos guarda e nos protege. Não era somente Saulo que estava sem chegar. Ananias também tinha naquele momento dificuldades de enxergar o que Deus poderia fazer na vida das pessoas, independentemente de quem fosse. Deus tem critérios de escolhas bem diferenciados dos nossos, né? Temos que parar com o hábito aí de achar que parece que aquele ali nem Jesus converte. Misericórdia, né? Deus tem poder para converter todo o coração. Glória a Deus. A partir do princípio de que a conversão gera uma mudança de mente, Ananias prosseguiu com essa mudança. Precisou ter coragem de abandonar sua opinião e a opinião de outras pessoas para ouvir a ordem de Deus. De fato, acolher quem persegue não é fácil. Pode ser bem perigoso. Saulo era um cruel perseguidor. Diante do chamado de Deus, Ananias abre mão dos seus conceitos, ainda que com medo, cumpre o chamado e passa a enxergar as coisas que não via antes. É o gesto abençoador de Ananias que Deus usa para restaurar a visão do mais novo discípulo do Senhor. Ao se dirigir a Saulo, o discípulo o chama de irmão, abrindo assim a porta da comunidade
onde todas as pessoas são irmãs. Em seguida, se apresentou como instrumento do Senhor para ajudá-lo e passou a falar-lhe sobre Jesus. O que te apareceu no caminho mostrou-lhe a vontade de Deus, que ele voltasse a enxergar e ficasse cheio do Espírito Santo. Esse belo relato da conversão de Paulo e Ananias, a palavra que ilumina a vida, né? Esse belo relato da conversão de Paulo e Ananias aponta algumas pistas para a nossa vida cristã. Um termômetro para medir a nossa conversão é a mudança de mentalidade. Quem se assume discípulo ou discípula de Jesus está o tempo todo em processo de transformação. O contato com o Senhor por meio da sua palavra e da vida devocional nos ajuda a perceber nossas falhas e a mudar a nossa forma de ver e viver a vida. Né? Então, a partir do momento, a nossa mentalidade muda. A partir de agora, se antes, por exemplo, antes de sair de casa eu consultava o horóscopo, pedia proteção, às vezes em pé de coelho, outras coisas, agora eu oro, coloco minha vida diante de Deus, oro ao Senhor, agradeço pela vida, peço a proteção, a direção dele para o dia a dia, em cada etapa da minha vida, oro ao Senhor para que Ele possa estar me dando orientação, a solução para as coisas. Então, essa é a nossa mentalidade que muda, né, na conversão. A partir de agora, nós temos que ter esta comunhão diária com o Senhor, né? Na conversão, confessamos que Cristo é o Senhor. Isso significa que Ele passará a direcionar a nossa vida, sonhos, projetos e atitudes. Deus, Ele vai, como diz, vai sugerir. Nós ainda estamos com a mão no volante, na direção. Deus vai falar, vira à direita. Ele não vai pegar e vai virar o carro à direita. Ele vai falar e a gente que vai ter que obedecer, né? Como diz a conversão, o nosso processo trabalha de cooperação. Nós fazemos o que temos que fazer e Deus vai fazer o que precisa ser feito. Um exemplo, às vezes nós estamos numa situação que consultamos a Deus e Deus vai falar, você tem que pedir perdão. Então, a nossa parte aí é pedir perdão. E a parte de Deus é tocar os corações das outras pessoas e resolver. Então, a cooperação é nesse sentido, né? A gente faz o que é nosso e Deus o dele. Porque muitas vezes a gente quer que Deus faça do nosso jeito, né? Então, às vezes a gente solta, como diz aí, solta os cachorros lá, derruba, quebra tudo, depois quer que Deus vai resolver. Deus não vai fazer o que é a nossa parte. Nesse processo, algumas reviravoltas poderão surgir, pois sempre haverá pessoas contrárias à nossa fé. Paulo também não sabia muito bem o que tinha acontecido depois daquela experiência sobrenatural. Enquanto não conseguia enxergar saídas, ficou em oração. A oração é parte da nossa vida. É por meio dela e por meio dela Deus opera em nós e nas situações que vivenciamos. Como eu tenho falado aqui, orar é conversar todo momento com o Senhor. Não importa se não sabemos orar como alguém que está há muito tempo na caminhada cristã. O importante é orarmos com sinceridade, quer dizer, é derramar o nosso coração perante ao Senhor. Não sabemos sobre o que o Paulo orava, o que sabemos é que Deus continuou o projeto de restauração na vida dele, e isso aconteceu por intermédio de outra pessoa. A maioria das pessoas que se convertem tem na sua história a presença de alguém que lhe falou sobre Jesus.
Isto é maravilhoso. Ao nos convertermos, também nos tornamos instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Por meio do nosso testemunho, Jesus Cristo é apresentado a quem necessita. Assim como fez Ananias, precisamos nos dispor. Muitas vezes não entendemos e até mesmo não queremos fazer o que o Senhor ordena. Ficamos com medo, mas se Deus nos manda é porque nos capacitará para a missão. Obedeça. Conclusão. Por meio da vida de Ananias, Paulo voltou a enxergar. Por meio da vida de Paulo, Ananias alargou a sua visão. Ambos se converteram, mudaram a sua mentalidade. De igual modo, através dos nossos relacionamentos, vamos abençoando e recebendo bênçãos também. Quem já aceitou a Jesus Cristo precisa ter coragem e disponibilidade para amar as pessoas que Deus traz até nós, ou seja, servir, né? Sem preconceito, resistências ou exigências. Não sabemos o plano de Deus para essa pessoa. Nosso coração deve se abrir para ensinar e pastorear. Viver em comunidade nos ajuda a conhecer mais a Jesus Cristo e a nós mesmos. Para refletir no que as experiências de Ananias e Paulo inspiram e colaboram com a nossa vida espiritual, medite um pouco a respeito disso aí. Aqui, queridos, eu queria deixar a gente refletir, caso da vida de Paulo, como diz a palavra, que muitas pessoas Deus coloca para nos ajudar, né? E se a gente for refletir aí, a gente vai ver que, mesmo quando Paulo estava lá, que ele começou a perseguir a igreja, creio que ele já estava debaixo de oração, né? Porque a palavra do Senhor fala que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. E naquele momento ele era esse inimigo da igreja, né? Então, a conversão de Paulo, quer dizer, para muitas pessoas foram importantes. Esses intercessores em Jerusalém, intercessores em Damasco, que já pediram para que ele não pudesse ir conseguir em frente com o seu propósito. Eu creio que muitas pessoas oraram pela sua conversão, né? Ele já estava coberto ali, Paulo já vinha sendo coberto de oração. Depois, quer dizer, aquele primeiro momento, a importância de Ananias, de chegar lá, de impor as mãos, já para que ele pudesse ver, né, fosse batizado. Depois, mesmo depois de convertido, eu creio que a fama de Paulo era terrível, né? Porque mesmo depois de convertido, os irmãos não acreditavam muito nele, né? E foi importante também Barnabé, né, de se juntar a ele, não deixar ele se desiludir, caminhar com ele, né? E se hoje eu vejo assim Paulo como um dos maiores expoentes, né, do cristianismo, isso aí aconteceu, não foi só ali aquele momento como diz, da luz que brilhou, já é um processo, né? São intercessões, são orações, são imposições de mãos, são curas, são ensinos, né? São conselhos. Tudo isso é que ajudou a Paulo a chegar aonde que ele chegou. Lógico, é Deus que coopera em todas essas coisas, né? Em relação a Ananias também, né? Nós nos convertemos, mas a gente não tem, a nossa visão está estreita, igual a Ananias, né? Então nós temos, como diz, confiar em Deus. Questão que a gente acha que a gente tem que fazer do nosso modo é melhor, a minha maneira, né? A gente tem que pagar esse
modo aí, my way, né, do meu modo, e começar a aceitar o modo de Deus. Apesar de não entendermos, a gente tem que confiar que da maneira de Deus sempre será melhor para as nossas vidas e para a vida de todo mundo. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor, Deus. Nós te louvamos e bendizemos porque o Teu desejo é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus, agradecemos pela Tua graça, Senhor, que um dia nos alcançou e nos mostrou, Senhor, o caminho que devemos andar, o alvo que devemos seguir, que é Cristo Jesus, Pai. Pai, embora saibamos, Senhor, disso, às vezes pode acontecer, Senhor, de nosso coração endurecer, Senhor. Por isso, pedimos, Senhor, que nos ajude a não ficar somente no caminho, mas que possamos prosseguir para o alvo, para Cristo, Senhor. E sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Por isso, pedimos, Senhor, sempre a presença do Teu Espírito Santo. Senhor, que possamos cultivar esses termos de momento a cada dia, Senhor, a cada instante, de estarmos falando contigo, pedindo a Tua orientação, Pai. Ensina-nos, ó Pai, a caminhar contigo, Pai. Ensina-nos, Pai, em nome de Jesus. Peço, Senhor, continues abençoando a Tua igreja, abençoa, Senhor, cada uma das Tuas ovelhinhas, Senhor, que elas possam crescer, ter as visões ampliadas, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos. Para leitura aí durante a semana, para você se aprofundar mais sobre o assunto aí nos textos bíblicos, né? Estão aí. E a bibliografia também desse estudo. E nós somos a Igreja Metodista Taguatinga Norte, né? A igreja fica aqui entre o Tagua Center e o quartel da PM. Nós estamos tendo trabalho domingo pela manhã, que é a Escola Bíblica Dominical, que é online. À noite nós temos o culto, celebração às 19 horas, com transmissão online, mas está sendo presencial. Sexta-feira também pela manhã temos consagração às 9 horas na igreja presencial. E à noite, sexta, culto de oração às 20 horas. Você é o nosso convidado. Faça a sua oferta e plante uma semente. Aí está o Pix da igreja. Você que sentiu o desejo aí de ofertar, entregar seus dízimos, pode fazê-lo através do Pix. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma live e vídeo, né? Clique em inscrever-se e ative as notificações. E muito obrigado, agradeço a Deus, né, por esta oportunidade e o privilégio de estar com vocês nesse momento. Um bom domingo a todos, que Deus os abençoe e vos guarde. Em nome de Jesus. Amém. E tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto esta canção de entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, Teu nome dar louvor,
sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entrego tudo a ti. Entrego tudo a ti.